Oi! Voltei! Sou a Thaís do Como Fazer SEO e hoje a gente vai falar de links internos com base na dúvida de um inscrito do canal. Inclusive, se você quer saber mais sobre SEO, tem dúvida, pode comentar, que é pauta para vídeo e eu gosto de falar. Mas agradecendo também, a gente está com 203 inscritos! Eu sei que eu criei o canal faz menos de 3 meses e eu realmente foquei, eu escolhi algumas palavras-chave que não vão ter tantas visualizações e não vão me trazer muitos inscritos. Isso é óbvio quando eu mapeei as palavras-chave. Então eu tentei fazer uma coisa bem nichada para atrair só quem gosta de SEO, né? Só os entusiastas de SEO aí. E a gente tá criando, vamos dizer, uma mini comunidade de SEO, tá bem legal. Acho que umas 40 pessoas já falaram comigo no WhatsApp. Talvez eu tenha que criar um filtro, um funil mais estruturado. Mas muita gente que tá com dúvida de SEO e tem muita coisa para falar ainda. Não sei se a gente coloca um curso gratuito aqui no canal sobre SEO. Mas de qualquer forma, tá sendo bem legal, faz pouco tempo. Não tô focando em visualização e inscritos, isso é óbvio. Eu poderia ir para uma outra estratégia para pegar um público mais amplo, mas por enquanto eu vou focar numa coisa mais nichada, que é o que eu quero no final das contas. E galera, hoje a gente vai falar sobre links internos, como eu falei, que é uma dúvida aqui do Fabiano. Deixa eu abaixar aqui. O Fabiano Fernandes Pro, ele comentou lá no meu vídeo de backlinks, ele falou: Thaís, queria sugerir uma pauta para vídeo, se você me permite, Fabiano, mostrando em prática como fazer links internos no blog, tipo, mostrar uma página principal e mais 4 ou 5 linkando para ela. Isso é legal. Talvez ele já saiba um pouco de SEO, porque ele falou links internos. Ninguém, às vezes, sabe o que é links internos. É por isso que, nesse vídeo, eu vou dar uma nivelada, né? Pra você entender o que é link interno em SEO. Então, a gente vai falar de umas coisas bem básicas, mas eu vou, de cara, responder aqui o Fabiano, porque, falando de links internos, em minha opinião como especialista, eles são extremamente importantes. A gente sabe que é um dos fatores ali de ranqueamento e muitas das vezes, né, o que eu faço é só fazer link interno, uma boa estrutura de SEO técnico, um bom conteúdo e depois vir com linkagem interna, né? É o pulo do gato. E é claro que se você for fazer backlink depois, se você tem um site que tem uma boa linkagem interna, é ótimo. E quando a gente fala de linkagem interna, o que a gente tem que pensar é que tem que ser o mais natural possível, né? Não pode forçar, links internos são fatores de ranqueamento. Aí você sai linkando para sua página mais importante lá no seu site, forçando, isso dá muito errado. Eu já fiz alguns testes que eu queria ranquear para uma página específica, e aí eu coloquei praticamente todas as páginas do site linkando para ela, forçando mesmo, e deu super errado. A gente perdeu posicionamento, foi horrível. Então, tem que ser de uma maneira mais inteligente. Eu vou te mostrar algumas coisas que funcionam quando o assunto é linkagem interna. E já respondendo o Fabiano sobre linkagem interna, que é aquela linkagem que você faz dentro do seu site, da sua página para outra página, eu vou mostrar na prática uma estrutura que eu fiz de linkagem interna para ranquear para Pilates em Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade de Minas aqui. E essa clínica é de uma amiga minha, e ela queria ranquear. E eu lembro que ela falou: Thaís, eu quero alguma coisa pra captar clientes. Aí eu falei: vamos fazer um site, vamos fazer SEO. Inclusive, esse site traz de 2 pacientes por mês, 2 leads. Pra ela é mais do que suficiente ali na cidade que ela tá. Mas isso aqui ajudou muito ela a conquistar novos clientes. Essa estrutura de linkagem interna que eu vou passar. Isso pra ranquear uma palavra-chave só. Então, pra eu ranquear pra Pilates em Poços de Caldas, que é uma palavra estritamente comercial, então quem tá procurando já quer comprar o serviço de Pilates, né? E aí a Camila, ela converte muito, que é a minha amiga nesse site. Eu precisei criar aqui para ela, primeiro, uma categoria, né, de Pilates em Poços de Caldas. Isso é bem interessante. E segundo, blog posts em torno dessa categoria. Quantos blog posts eu fiz? Deixa eu ver. Fiz 1, 2, 3, 4. Eu fiz 4 posts para ranquear para uma palavra-chave. É isso.
E essa linkagem interna ela é bem interessante porque eu estruturo no que a gente chama de silo ou silo. Silo é uma técnica mais avançada de SEO, né? Mas talvez aqui o nosso colega Fabiano entenda mais de silo ou queira saber uma coisa mais avançada. Aí eu vou mostrar para ele como que eu fiz, tá? Então, primeiramente, né, a gente vai no WordPress e eu fiz uma categoria dentro do WordPress. Isso é bem importante. Deixa eu... Aqui. Pilates Pós de Caldas. É a categoria que eu fiz, que é para a palavra-chave que ela quer ranquear. Por que a gente faz uma categoria? Né? Porque a gente vai fazer um agrupamento ali dessas páginas, né, de linkagem interna. Uma coisa que ninguém faz é criar descrições, né, para essas categorias. Toda essa categoria de WordPress tem que ter descrição, e aqui é uma maneira bem legal de colocar links internos também, tá? Eu coloquei principalmente links internos ali que falam da autoridade da Camila como profissional, né, de Pilates, pra gente trabalhar o que a gente chama de EIT, né, que ela é uma profissional de saúde, então é importante a gente fazer algumas linkagens internas sempre que possível, mas de uma maneira bem orgânica, tá? Aí eu utilizei aqui para fazer a linkagem, aí criei a categoria para eu fazer o meu agrupamento, tá, de posts, né? Então, todos os posts relacionados a Pilates, que foram só 4, eu coloquei nessa categoria, tá? E aí a gente vai aqui em todas as publicações, certo? Todas as publicações, a gente vai ver 1, 2, 3, 4. Só tem 4 posts, não tem mais que isso. Não. Pontuação de SEO no Rank Match, tá? Não tá nem das melhores, tá? Não tá nem das melhores. Eu só criei esses 4 posts para me darem estrutura para ranquear para Pilates em Pós de Caldas. E foi isso, né? E aí eu criei pautas em torno ali da palavra-chave que eu queria ranquear, isso é claro. E aí eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço, da forma de linkagem que eu faço, tá? Então primeiro eu criei a categoria. E aí eu vou ter... A própria categoria já vai fazer um link aqui pro meu post, porque tá lá dentro, tá? Então, quando a gente abre a categoria, a gente já tem os links internos aqui. Então, a categoria já tá linkando pra mim, tá? E aí, o que eu faço em cada post dos 4 que eu fiz é linkar de volta para essa categoria. Então, eu mando o link de volta, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, Pilates. Ela vai linkar para a minha categoria. E a minha categoria linka de volta, tá? Então, já fiz ali uma estrutura legal. Isso aqui, quando o Google bater na categoria, ele vai circular no post, né? Quanto custa um mês de Pilates. O post de mês de Pilates vai mandar de volta para a categoria. O robô do Google vai ficar circulando e no final das contas é isso que a gente quer. Para ele ver quantas palavras-chave eu escrevi sobre Pilates em Pós de Caldas, para ele poder falar que eu sou uma autoridade no nicho, tá? Que mais? Depois, eu linkei de forma direcional. Então, quanto custa o mês de Pilates, eu linkei para o post quanto custa praticar Pilates Pós de Caldas. Depois eu linkei para outro post porque fazer uma aula de Pilates. Depois eu linkei para benefícios. Então, eu linkei de uma forma direcional. Então, sempre que eu fui criando um post, né? Se eu for aqui no painel, cadê postagens? Aqui, postagens. Sempre que eu criei esse post, eu linkava por debaixo. Sempre que eu criei esse post, eu linkava por debaixo. Sempre que eu criei esse post, eu linkava por debaixo. E depois linkando para a categoria. Então, eu fiz uma estrutura de links aqui como se fosse uma pirâmide. E esse tipo de linkagem em pirâmide é mais do que suficiente para você ranquear para uma palavra-chave. Tem gente que tem essa falsa crença que... eu vou fazer uma página ou uma página home, uma landing page, e eu vou ranquear. Não, às vezes você tem que criar posts, né, para você fazer essa estrutura de linkagem interna para você poder ranquear. E aqui no caso do site de Pilates, eu criei só 4 posts, não tem mais sobre, né? Eu vou abrir aqui também o que a gente fez na home. Na home a gente linka aqui, a gente faz links que a gente fala horizontalizados, que é uma forma de linkagem interna. Na página home, o que você precisa ter? Suas páginas mais importantes, só isso. E aqui, Pilates Pós de Caldas, eu linko de novo para a categoria. Então, a categoria Pilates Pós de Caldas é mais importante. Então, tá aqui
link horizontal. Em todos os menus também vai ter esse link horizontal. Depois eu linko para Camila, que é a página dela de profissional, e contato. É as páginas que temos. Depois link para o WhatsApp, o pessoal vai lá direto, videozinho, né? A gente tem bastante linkagem interna aqui também para outros posts, né? Ver artigo completo sobre os benefícios. E no rodapé os posts principais. Isso aqui é uma linkagem horizontalizada. Você tem que colocar sempre na home as páginas mais importantes, tá? Tem muito segredo e também nos menus também, tá? Não tem mais o que falar. O que eu acho que talvez seja o principal é você entender que eu fiz essa linkagem aqui em triângulo. Eu poderia falar isso de uma forma mais fácil, mas não tem uma forma mais fácil de falar sobre isso. Mas isso aqui foi suficiente, tá? Vou fazer uma linkagem, uma categoria, né? E essa categoria eu agrupo 4 posts. E nesses 4 posts eu linko um pro outro, tá? Eu posso linkar um pro outro de volta, também posso. Mas essa estratégia de linkagem interna é uma das que mais funciona quando a gente quer relevância pro tópico. Tô gaguejando hoje. Relevância pro tópico, tá? Então, o que é relevância pro tópico? Eu quero ranquear para Pilates Pós-Caldas, tá? O que eu faço? Eu faço conteúdos em volta, né? Eu fiz esses 4 conteúdos, né? Faço um tópico, né? Um agrupamento através da linkagem interna. Sem linkagem interna, como que você vai agrupar? Não tem como. E aí, isso foi mais do que suficiente para ranquearmos para Pilates Pós-Caldas. É isso, responde essa dúvida. Se eu não responder, cara, se tá, muito difícil, depois você me fala. Agora a gente vai pro básico do SEO. Você não quer ver essa parte do básico de linkagem? Mas tem muita informação bem legal. O que é link interno? Tem pessoas que caíram nesse vídeo, não sabem nada sobre SEO, não sabem o que é link interno. Então, link interno é um link do meu site para outra página. É óbvio, né? Mas tem link externo, por isso que a gente tá falando sobre isso também. Tem link externo. Né? Então, tem um link que eu faço para um outro site, por exemplo. Isso é chamado de link externo. O que a gente pode fazer? No caso do site lá do Pilates, eu linkei para as páginas de contato, eu linkei para páginas que falam sobre Pilates. Isso são links internos ali dentro do meu site. O que isso ajuda, tá? Isso ajuda na rastreabilidade do seu site, né? Então, o Google ele vai chegar e se não tiver link interno, às vezes você... Vamos dar um exemplo banal para você entender mais fácil. Você tem 300 páginas, tá? Sem linkagens internas. Vai demorar muito tempo para o Google descobrir todas essas páginas e ranquear. Então, os links, você linkando, é uma forma de você ajudar o Google a encontrar essas páginas um pouco mais fácil, tá? E isso é um dos motivos de fazer link interno e precisa, pelo menos qualquer página que você tiver, tem que ter um link interno para uma página ali que seja mais importante. E aí, como fazer o link interno? Isso é interessante. Vou jogar minha cabeça para cá. Porque se a gente for na diretriz do Google Webmasters, a gente consegue, e o Google evidencia que é importante fazer link interno, tá? Eu coloquei um artigo aqui, depois vou colocar na descrição, que os links internos afetam a indexação, né? Então, aquela questão do Google encontrar seu site, você tem que fazer link interno. E outra, o Google afeta seu ranqueamento, que é a questão que eu fiz. Você não viu que eu fiz uma linkagem interna em triângulo? Isso ajudou no ranqueamento, tá? Então, a gente faz link interno por esses 2 motivos, na verdade. Aí a gente tem aqui... O meu cachorro gritando? Brincando. E a gente tem aqui a importância da arquitetura de links. Isso é interessante, tá? E quando eu fiz aquela linkagem em triângulo, eu tô pensando muito em arquitetura de link, tá? Então, é um tema um pouco mais avançado, né? Mas a gente tem aqui o Google reforçando, né? E isso aqui, eu vou dar um destaque aqui, desde 2008. Então, desde 2008, o Google tá falando que é importante fazer link interno. E fazer uma arquitetura de links. E aí, se você não faz isso, a gente tá em 2024. Se você não faz isso em 2024, se você não sabe,
Depois vai ficar muito difícil de explicar e por que seu site não tá tendo resultado. Mas enfim, desde 2008 o Google fala que link interno é importante. Desde 2008, cara. E aí a gente vai aqui, tem outras referências pra embasar esse vídeo. Eu particularmente gosto muito de estudar sobre SEO. Quando a gente fala de linkagem interna, a gente tá falando de um pouquinho mais avançado de SEO. É alguém que já entende sobre fator de ranqueamento, né? Como que faz o site ranquear. E se você for pegar algumas referências na literatura de SEO, a gente tem muita coisa que fala de link interno, muita coisa. Eu separei aqui um artigo do Moss, que fala de linkagem interna, né, que chama The Good, The Bad, The Ugly. Aqui você vai encontrar informações de como fazer linkagem interna, as boas práticas, né, e os erros mais comuns de link interno. Tá? É isso. Mas quando a gente fala de link interno, faz o mais natural possível, coloca um link semântico, é o que tem para se fazer. A gente também tem um vídeo do John Miller, eu não achei esse vídeo, mas eu vi há algum tempo atrás, e ele fala das boas práticas de linkagem interna, e ele também discute ali as melhores linkagens internas e a importância dela para SEO. Então, é importante fazer linkagem interna. O John Miller, o cara do Google, já falou, né? A gente pode aplicar diversas estratégias de linkagem interna. A gente sabe que funciona para ajudar seu site a ranquear para uma palavra-chave. A gente também tem um valor para o usuário, então você coloca link no menu, link no rodapé, então você facilita para que o usuário também encontre, né? Mas a gente não está pensando em usuário hoje. Estratégias de link interno. Tá? A gente tem esse aqui. Eu vou dar um exemplo de como fazer o seu. Então, na minha página home, então, se você for lá, comofazerSEO.com, tá desse jeito. Eu não fiz menu, eu não fiz nada. Eu fiz desse jeito porque eu tô linkando para as minhas páginas mais importantes, as páginas que eu quero ranquear. É isso, né? E aí, detalhe, como que você faz a linkagem? SEO para Google Negócio. Eu coloco em cima da palavra-chave ou eu coloco em cima do adjetivo mais a palavra-chave. Enfim, para não forçar só a palavra-chave, né? Tem gente que força muito. Eu poderia colocar aqui Google Meu Negócio, se tá certo. Eu poderia colocar igual eu fiz, SEO para Google Meu Negócio, também tá certo. Mas eu poderia, para eu não dar essa sensação de forçar a palavra-chave SEO para Google Meu Negócio, eu poderia colocar dicas para SEO para Google Meu Negócio, ou colocar o melhor SEO para Google Meu Negócio, alguma coisa para que não force tanta palavra-chave. Mas enfim, aqui eu não tô forçando, eu só fiz essa linkagem interna. Tem casos e casos. Mas um jeito legal e que eu gosto é pelo menos pegar 3 palavras-chave e colocar um link interno. É o necessário. Tá. Tem vezes que eu não faço isso, depende do caso. Depende, né? E aí, o que a gente pensa quando o assunto é link interno? Você tem que criar links contextuais dentro do texto, tá? O que é um link contextual? Bora lá. Vamos pegar um texto aqui, sei lá, quanto custa pra praticar Pilates Pós-Caldas? Eu vou abrir esse texto e a gente vai falar o que é o link contextual. Eu vou aqui em editar post, eu vou abrir esse texto e a gente vai fazer um link contextual. A gente vai refazer o link contextual, na verdade, para vocês entenderem. Ó, aqui dentro do texto, eu tenho o texto, é óbvio, e aqui eu tenho o link, tá? Então, diversos benefícios para Pilates. Aí eu linkei para a página, sabe? Aí eu linkei aqui para a página Pilates Poços de Caldas Benefícios, tá? Que é a página que eu queria linkar. Aí, como que eu faço o link contextual? Vou copiar de novo. Eu vou tirar o link. Merda. Vou tirar o link. Tirei, tá. Aí eu quero fazer um link interno de novo. Eu vou aqui no meu post. E aqui eu vou selecionar palavras-chave. É igual um documento de Word, você fazer um hiperlink. Aí eu vou selecionar aqui 4 palavras-chave, benefícios para fazer Pilates. Vou vir aqui nesse linkzinho. Vou copiar minha página. Vou inserir. Pronto.
né? Coisas que a gente pode falar de link interno, né? Eu posso colocar ele para abrir numa nova aba, não gosto. Principalmente se for do meu site. Se for um outro site, talvez, né? Eu posso colocar nofollow. Não tem por que eu colocar nofollow porque é do meu próprio site. Mas se for um site de uma outra pessoa, você pode colocar nofollow, porque aí você não passa autoridade para ela. Tem essa questão. E aí tem links aqui de sporadic, que é links que a gente tá falando de publicidade. Algum post, você pode colocar que é um link de publicidade, mas nesse caso não é. Deixa sem nada. E é isso. Vou atualizar aqui, que eu fiz uma notificação. É assim que você faz links internos. Aí eu coloco aqui fazer pilates pós-escadas, eu coloco outros links aqui para estúdio de pilates, eu coloco para fisioterapeuta, enfim. Eu coloco outros links, né? Mas sempre pensando na estrutura de triângulo. Eu sei um pouco da estrutura, porque eu linkei para Camila Pilates. Mas, enfim. Voltamos. Depois, né? Disso, né? A gente tem que pensar nos links contextuais, que foi o que eu acabei de fazer. Aquilo é um link contextual. E um link relevante, né? Então, você não vai mandar para uma página que não tem conteúdo relevante e um conteúdo útil, né? Então, até quando eu criei o Camila Pilates, a gente fez conteúdo útil. Conteúdos em torno da dúvida. Tem muita gente querendo saber o preço. A gente já colocou de cara quanto é o preço. Tem muita gente sabendo como funciona a aula, quais são os benefícios. A gente não achou nada parecido. A gente fez o melhor conteúdo que a gente poderia fazer e já respondeu. Então, a gente fez páginas relevantes para fazer essa linkagem. Isso é importante. Depois, né, esses links eles têm que vir de forma contextualizada. Você não vai colocar um link que não tem nada a ver. Você não vai colocar Pilates e linkar para um post falando de, sei lá, bombeiro. Sei lá, você não vai criar um post de bombeiro e colocar na palavra em cima de Pilates, enfim. Contextualize o link para que ele se encaixe de forma natural. Isso é importante. Tá. E depois, né, a gente tem uma estrutura de links planas, né? Que é aquele link do menu que fica assim, de uma forma horizontal. Então tem essa estrutura plana, tá? Tem que ter numa página home, por exemplo, uma estrutura de link plana. Então pensar muito ali no menu, pensar muito no rodapé, sempre priorizando nesses links internos as páginas mais importantes, né? Depois a gente tem uma estrutura hierárquica, que foi a que eu fiz, tá? Essa estrutura hierárquica, principalmente ali na forma de pirâmide, ela é interessante porque ela ajuda ali na questão do ranqueamento, tá? Então transmite autoridade para aquele tópico. E não precisou de muitos, né? Precisou de 4 posts para ela ranquear para a palavra-chave que ela queria. Enfim, aí a gente tem a forma ali do silo, né? Estratégia de silos, que é uma linkagem interna só das páginas relacionadas, e aí ela fornece relevância para aquele tema, para Pilates em podcast. Foi o que fizemos. Tem aqui o Moz, que ele fala, a gente tem um tópico aqui do Moz, eu vou falar do silo agora, de como fazer um silo, né? De novo, enfim, como fazer um silo. Eu fiz do Pilates, eu vou fazer agora do melhor raquete tênis. Isso aqui funciona muito para afiliados. Pega a visão. Melhor raquete tênis. Então, você tá pegando um termo estritamente comercial, você quer ranquear. E aquela história, não vai achando que você vai criar um post que você vai ranquear, sendo que você não tem autoridade, não tem relevância no tópico, tá? E o que eu fiz aqui nesse silo, tá? Então, isso aqui eu fiz um pouco mais elaborado, mas eu fechei o silo perfeito. Então, eu criei aqui uma categoria melhor raquete de tênis. Lá eu fiz um review completo, tá? Aí eu linko para qual raquete de tênis comprar e ela linka de volta ali para a categoria. Depois, né, eu faço um link para um outro post como escolher uma raquete de tênis, e eu fiz a link de volta porque eu falei, não vou ser medíocre aqui nessa linkagem interna. Eu vou fazer a linkagem interna, tá? E aí o redator já deixou o texto lá no blog para mim, publicou, eu só entrei para fazer a linkagem interna. Não teve muito segredo. Depois eu fiz outro post onde comprar raquete de tênis, aí
linkei esse para esse e esse para esse de volta. Fiz uma linkagem um para outro. E depois onde comprar raquete de tênis, para qual a melhor raquete de tênis, e aí linkei um para outro. Foi unidirecional, tá? E aí, essa estrutura aqui, ela é interessante porque ela funciona para você poder ranquear para a melhor raquete de tênis, tá? Isso é interessante. Então, ela faz isso aqui, ó, cara. Um agrupamento. E isso aqui traz relevância para você poder ranquear para a melhor raquete de tênis, tá? Então, eu fecho, assim, um grupo. Ela tá estruturada de uma forma meio triangular, mas isso aqui é o que eu preciso para poder ranquear para a melhor raquete de tênis. De uma forma mais rápida, né? E aí depois, né, a gente pode ir no blog e isso me traz dinheiro. Essa estrutura aqui me traz muito dinheiro, principalmente quando o assunto é review de produtos, que é a melhor raquete de tênis, eu falo qual que é a melhor. As pessoas gostam e compram. Então, é uma estratégia aí que é muito utilizada para money sites que querem ganhar dinheiro, tá? Então, é bem legal. Além de ajudar a ranquear para uma palavra-chave comercial e eu ganhar dinheiro com a melhor raquete de tênis, né? A gente consegue também, né, facilitar a indexação ao Google descobrir novas páginas ali. Toda vez que eu faço um link interno, eu ajudo o Google a descobrir novas páginas, tá? Mas o que é interessante aqui é que eu planejei o conteúdo e depois eu fui fazendo a linkagem interna, tá? Eu gosto bastante de Silo, é o que tá funcionando. Depois a gente tem uma outra estratégia de linkagem interna, também avançada. Isso funciona muito bem para e-commerce. E-commerce a gente faz hub de conteúdos, ou topic cluster, enfim. Mas eu vou dar um exemplo de um hub bem simples, né? Então, vamos lá. Né? A gente tem um post a gente escreve um post. Eu vou lá no Como Fazer SEO, faço um post de links internos. E aí, dentro de links internos, é interessante eu falar sobre um hub de conteúdo, que é uma estratégia de linkagem interna. Eu link para ela. É interessante eu falar sobre o post de silo, que eu acabei de falar, então faço um post lá dentro do meu blog, linkando para post de silo. E é interessante também eu falar de Topic Cluster, que também é uma forma de linkagem interna. Aí eu faço o meu post ali falando de links internos e coloco para Topic Cluster. E aí, todos esses posts linkam de volta para mim. Ali, post. Aí, o Google, de novo, aquela história, o robô do Google passa, ele circula, aí ele vai ver, pô, essa pessoa já escreveu ali 30 mil palavras sobre link interno. Ela é uma autoridade no nicho, vou ranqueá-la. É basicamente isso, o raciocínio. Só que isso aqui fica mais quadrado, tá vendo? Mas eu gosto mais, prefiro mais o silo, né? O silo, ou silo. Vou chamar de silo no Brasil? Eu prefiro mais uma linkagem em triângulo, né? E essas páginas linkando entre si, né? Então essas páginas ficam bem soltas, elas só ligam para a página mais importante, mas bem melhor, mas é uma forma de você fazer linkagem interna, né? E o que fica de experiência de linkagem interna é que primeiro você faz uma boa análise de conteúdo, né? Qual palavra-chave eu quero ranquear? E por uma palavra-chave comercial? E aí eu venho com posts que a gente chama de post filho ou post de suporte para dar força para aquela palavra-chave importante ranquear. Então é basicamente isso. Na grande maioria das vezes, e é o que eu geralmente faço, eu crio 4 posts para dar suporte, né? Então 4 páginas para fazer essa linkagem interna e é como se essa linkagem interna fizesse assim, ó. Descem as mãos, né? As páginas descem as mãos e elas fazem assim. Ela sobe com a sua palavra-chave principal. Então faz exatamente esse movimento assim. É interessante. Quando eu realmente aprendi sobre linkagem interna, eu fiz realmente essa imagem na minha mente das páginas entrelaçando as mãos e subindo e dando força para a palavra-chave que eu quero ranquear. Naquele momento fez muito sentido. Eu não sei se faz muito sentido agora pra você, mas o que eu tô falando é que links internos são bem importantes pra você poder ranquear a palavra-chave que você quer. E aí a gente tem um compilado de informações aqui, mas no final das contas, você tem que pensar muito na palavra-chave que você quer
ranquear, e aí criar conteúdos em torno dessa palavra-chave, né? Conteúdos ali que a gente chama de satélites, ou conteúdos que vão dar suporte, né? Para ranquear. Porque no final das contas, você só vai ranquear seu blog se você for relevante, né? No seu nicho. O Google não vai escolher um site que nunca falou sobre Pilates para poder ranquear para Pilates. Não, você já vai ter que ter falado sobre isso antes, né? E a grande maioria das pessoas talvez não saibam, né? Vem muita pessoa perguntando para mim como que eu faço para ranquear e a pessoa nem criou uma boa linkagem interna, né? Eu não tô falando que você precisa necessariamente linkar aqui no Silo, como eu fiz, mas pelo menos você tem que fazer um hub de conteúdo, pelo menos, isso é o básico, né? O Google, como eu falei, desde 2008 já fala de linkagem interna, já fala que é importante, né? E não tem por que não fazer. Isso aqui é uma forma bem interessante, talvez seja um conteúdo, assim, um pouco mais avançado. Eu não sei se eu respondi o Fabiano, se ele cria uma coisa mais básica, se ele cria uma coisa mais avançada. Mas é um conteúdo aí bem interessante para quem quer aprender sobre SEO. E é isso. Eu vou fazer outros conteúdos aí, mais básicos, mais introdutórios. Vou pensar, é óbvio, que num curso de SEO tem muita gente ainda com muitas dúvidas básicas de SEO. Embora a gente tenha aqui diretrizes que nos falam, né? Mas é claro que eu entendo que a pessoa não é especialista de SEO, só tá aprendendo, quer fazer SEO pro site. E aí tem muita gente que lê aqui, nunca testou, ou tem muita gente que vê conteúdo da gringa, pegou o conteúdo da gringa, isso é muito impressionante. Pegou o conteúdo da gringa lá, mastigadinho, e acha que sabe de SEO, mas só que nunca testou. Isso também é complicado no Brasil. Mas isso aqui eu já testei, eu tô falando pra você o que tá funcionando hoje em dia. Essa estratégia de triangular de linkagem. Linkagem interna é como você fazer um hiperlink no Word ou no Google Docs. Não tem muito segredo, tá? Você vai lá no site e linka. Todas as páginas, né, tem que vir de uma forma mais natural, essa linkagem, né? Sempre priorizando ali o texto para fazer a linkagem, imagens não, mas o texto. E é isso, né? A gente tem aqui um conteúdo bem legal sobre links internos. É um guia completo sobre links internos. Vou soltar um post no blog também sobre isso futuramente. Aí eu coloco aqui no rodapé. Me cobrem. E comentem sobre SEO. Até a próxima, galera.